Fala, Cleutis, tudo bem? Bom, conforme prometido, estou fazendo aqui uma análise de presença digital para vocês, né? No caso, o spa de vocês. E logo de relance, eu já identifiquei alguns pontos que eu sei como que podem ser melhorados e aperfeiçoados para vocês conseguirem melhores resultados na internet. Então, é por isso que eu estou produzindo esse vídeo aqui. Bom, para te dizer quais são, eu resolvi te dar uma mini aula, assim por dizer. Vamos ver. Eu vou te dar, na verdade, algumas dicas, 4 dicas do que você pode fazer para aproveitar melhor as estratégias digitais e, consequentemente, aumentar as vendas da sua empresa. Só que antes eu quero fazer uma mini reflexão com você. Eu não sei se vocês têm um departamento de marketing ou se é você mesmo que cuida dessa área. Pelo que a gente conversou, você falou que trabalhava com marketing, mas tinha se formado em administração, né? Pelo que me lembro era isso. Não tenho certeza, mas é isso, né? Bom, enfim, voltando aqui. Provavelmente um de vocês, departamento, você mesmos, cuidam, se responsabilizam de postar conteúdo nas mídias sociais, de fazer a manutenção do site. Não sei se porventura vocês fazem acompanhamento de e-mail marketing, mas isso é uma coisa que vocês têm feito, porque eu percebo, eu dei uma olhada nas mídias de vocês postam com uma certa frequência, produzem conteúdo, isso é um ponto positivo. Só que eu tenho uma pergunta para fazer para você, uma pergunta chave, uma pergunta muito importante. Será que as suas ações elas têm ajudado a sua empresa a vender? Será que tudo que você tem feito está realmente trazendo visitante e transformando eles em clientes? Se você não souber responder, tudo bem, mas isso digo por mim, pelo que eu acompanho, com os meus amigos consultores, com todas as empresas que eu já vi e com a experiência que eu já tenho, que esse é o maior problema das empresas. As empresas elas ficam frustradas, elas entram em conflito, porque elas percebem que elas gastam muito recurso, elas gastam muito dinheiro e elas não conseguem ter o retorno que elas esperam. Então elas acabam postando conteúdo, conteúdo, conteúdo e não conseguem ter retorno de volta. Bom, e já que esse é o maior problema dos empresários, dos empreendedores de hoje, não só, o maior problema geral, enfim, eu vou contextualizar esse problema para você entender o que é esse problema, certo? Então vamos lá, o que é esse problema? Bom, esse problema é que as pessoas encaram que o conteúdo basta. Então, basta eu produzir um conteúdo para minhas mídias sociais, basta eu colocar as informações do meu serviço no meu site, que isso já vai ser o suficiente para conseguir vendas. Só que não. Conteúdo, apenas o conteúdo interessante, um conteúdo não leva a venda. Entendeu? Informação não geração. Não adianta você ficar produzindo conteúdo para entreter os seus clientes, para informar os seus clientes, que apenas isso não vai gerar nenhuma ação, certo? Então, o que acaba acontecendo é que as empresas gastam dinheiro com o departamento de marketing, ficam investindo em um monte de anúncio, papapá, papapá, e no final das contas elas não sabem o que estão fazendo, não conseguem ter a clientela de volta e acabam se frustrando por isso. Isso é um dos maiores problemas que eu percebo no mercado hoje, e eu sei como a gente pode amenizar esse problema. Só para a gente ficar um pouco mais alinhado, eu vou te passar alguns dados simples, mas são muito interessantes. Você vai entender porque é o grande problema, né? Vamos lá. Hoje a gente tem o quê? 205 milhões de habitantes, 205 milhões de brasileiros. Metade disso, 104 milhões de brasileiros têm acesso à internet. Ou seja, esses caras eles acessam o Facebook, acessam o Google, eles consomem conteúdo, enfim. Metade da população está ali consumindo conteúdo, tá ali presente na internet. Agora, se a gente pegar o número de empresas brasileiras, todas as empresas brasileiras, listar e ver quais delas têm um website, a gente vai chegar a um número de 15%, ou seja, 15% das empresas brasileiras possuem um website. Se você fazer uma balança, ver a quantidade de galera que usa internet e as empresas que tem site, é bem diferente, entendeu? As empresas estão um pouco atrasadas, aí tem um número muito pequeno para um mercado muito grande, e aí que surgem as oportunidades, certo? Se eu pegar desses 15%, a quantidade de número de empresas que têm estratégias de vendas, estratégias boas, não possuem apenas um site,
Eu não sei te dizer exatamente com precisão a porcentagem, só que é muito pequeno. É muito pequeno mesmo, certo? Então você já vê aí que isso daí não é um problema só seu, se você não estiver conseguindo captar clientes na internet, é um problema geral e quem conseguir se movimentar antes vai estar um passo à frente dos concorrentes. Bom, vamos direto ao ponto agora. Voltando lá no começo, que eu te falei que ia te dar 4 dicas, então vamos às dicas. Se você quiser pegar um papel e uma caneta para escrever no que eu falo, tudo bem, beleza. E antes de começar essas dicas, eu fiz em cima do que eu identifiquei no seu site e nas suas mídias sociais. Então vamos lá. Dica número 1. Melhorias estruturais. Quando eu digo melhorias estruturais, estou me referindo ao quê? A otimização do seu site, ao SEO, a construção de backlinks. E o que são melhorias estruturais? Para eu responder essa pergunta, primeiro eu preciso explicar um pouquinho como que funciona a internet. Como que funciona o Google, na verdade. O Google, ele tem um robozinho que ele ranqueia os sites e ele mede a relevância que esse site tem para as pesquisas que são feitas. Então vamos supor que eu escrevo lá no Google massagem perdizes, ok? Vão aparecer os primeiros números, que são os primeiros sites, os primeiros concorrentes. Tem alguns que aparecem na segunda página, enfim. Mas o que define quem vai aparecer primeiro? É justamente de vários fatores, um deles são as melhorias estruturais, ok? Então é você otimizar algumas palavras-chave que são interessantes para você, você mudar alguma coisa dentro do seu site, não sei que plataforma você usa, se for WordPress você muda o nome das palavras para deixar tudo de uma forma que o Google consiga entender que o seu site tem relevância para aquilo que a pessoa está procurando, no caso massagem, entendeu? Eu percebi que eu tenho algumas ferramentas que a gente consegue analisar as estruturas dos sites e tem muita coisa que vocês poderiam aperfeiçoar para conseguir ganhar uma presença mais forte nos mecanismos de buscas, certo? Vamos lá. Número 2. Produção de conteúdo, certo? Então, não adianta você pegar as palavras-chave que mais combinam com o seu serviço, que as pessoas procuram, você otimizar seu site, deixar ele ali ó, tinindo, o Google adorando, se você não tiver uma produção de conteúdo. Se você não identificar o que é o que o seu consumidor está pesquisando e disponibilizar aquilo para ele. E lembra que eu te falei, o maior problema das empresas é produzir apenas conteúdo interessante, sem que isso leve à ação. Então, tem tudo, já deve ter ouvido falar de marketing inbound. Se você não ouviu, nunca ouviu falar, é justamente isso. É um conteúdo que resolve o problema do consumidor e ao mesmo tempo consegue dar uns ganchos sutil conectando o problema dele ou que levou ele até seu conteúdo com seu produto ou seu serviço. Vamos supor, a pessoa vai lá no Google e escreve história do Quick Message, ou se não, o que é Quick Message? E vamos supor que o spa de vocês tem um artigo sobre isso, escrevendo o que é um Quick Message, certo? Então você vai lá, escreve, Quick Message, massagem rápida, 15, 30 minutos, é assim, parará, feito numa cadeira, tudo mais. Aqui no spa, não sei o que, a gente utiliza de tal forma. Bom, então você está explicando para o cara, você está resolvendo o problema dele, entendeu? E ao mesmo tempo você está tendo uma sutileza, uma sutil afirmação falando que vocês têm isso no estabelecimento de vocês. Isso é uma produção de conteúdo que vende. Não só isso, mas isso já é o passo essencial que eu não consegui identificar no site de vocês, sim, nas mídias. O que eu identifiquei foi alguns conteúdos bem legal, bacana, mas apenas conteúdos. Entendeu? Dicas de alimentos detox, algumas dicas dentro do site que eu cliquei, mas não consegui ser direcionado para nenhum blog. Enfim, é isso. Usabilidade. Terceira dica, vamos lá. O que você entende por usabilidade? Bom, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa acesse seu site. Não sei se seu site é ou não é, mas ela acessa seu site pelo desktop e pelo mobile. Considerando que 70% das pessoas hoje utilizam mobile como fonte de informação, se seu site não for responsivo, a pessoa pode ter uma experiência bacana no desktop, mas uma experiência horrível no mobile, no smartphone dela ou no tablet. Por quê?
ela vai ter que ficar dando zoom para encontrar os botões, o dedinho dela não é do tamanho do botão, ela clica num, só que vai em outro. Ela já fecha o site logo ali, entendeu? Mas voltando, usabilidade. A gente pode, para ficar mais fácil de compreender, a gente divide em dois tópicos, que são aspectos textuais e aspectos imagéticos. Nada mais é do que a arquitetura da informação, entende? Tanto do layout moderninho, responsivo, bonitinho, e também as ordens das informações, como elas são divididas em cada categoria, como elas são apresentadas, se elas possuem uma persuasão sem ficar muito nítido na cara que aquele é puro marketing, entendeu? É tanto a parte da redação quanto a parte da organização das informações. Isso é usabilidade. Talvez vocês possam aperfeiçoar, investir em um layout mais moderno. Pode ser interessante ver que vocês não têm blog. O blog é muito bom para vocês utilizarem em marketing de conteúdo. Bom, enfim, vamos para a quarta dica então. Quarta dica: mídias sociais integradas ao site. Lembra que eu te falei lá no começo que o problema da maioria das empresas é que elas não conseguem fazer conteúdo que vendem? É exatamente isso que a dica 4 se trata. Falta um gerenciamento e um planejamento de conteúdo nas mídias sociais. O que não pode é você ficar postando conteúdo, mesmo que todos os dias, sabe? Ficar postando só para não deixar parado. É melhor você não postar se você não tiver o que postar, entende? Você fica postando e não faz nenhuma chamada, aí quando você vai ver aquela ferramenta tá servindo só para sugar o tempo que vocês têm que poderia estar sendo melhor aproveitado. Então, é importante ter um gerenciamento das mídias sociais, acompanhar elas. Ali não é apenas conteúdo que você distribui, é um canal extremamente importante de relacionamento. Assim, Cleudes, entenda que as mídias sociais elas são convites. E sua casa final é o seu spa físico. Então, as pessoas consomem todos os dias mídias sociais. Estão ali na timeline dela cheia de coisa, cheia de conteúdo. E a sua empresa ela tem que ser como um convite. Ela chega lá como quem não quer nada, oferece algum conteúdo, um conteúdo para aquele público específico, o público que for potencial consumidor de vocês vai se interessar, vai aceitar o convite e vai entrar nas mídias sociais de você. E ele vai gostar, vai se interessar. E aí que entra a estratégia para levar a pessoa ali do Facebook, tirar daquela tonelada de informação para o seu site. Ali do seu site você converte ela e leva ela até seu spa. Tem que usar as mídias sociais dessa forma, dessa maneira. Certo? Então, isso aqui é para finalizar. Por que essas 4 dicas são importantes? Por que isso é importante para o seu spa? Porque, de alguma forma, isso vai melhorar as suas vendas. Eu acho que nem preciso mais justificar, porque eu já falei um pouquinho de cada coisa e já dei alguns argumentos. Talvez você mesmo saiba por que isso é importante. Mas eu vou ir mais a fundo. Vamos ver o consumidor de hoje. Quem é o consumidor de hoje? O consumidor de hoje, ele pode ser um cara aqui do Brasil, ou ele pode ser um cara lá do Japão. Não importa. Não importa. Esses dois caras aqui, eles têm um mesmo comportamento. Fazem as mesmas coisas, por incrível que pareça. Pode ser distância pequena, mas eles fazem a mesma coisa. E o que eles fazem? Eles acessam o Google, eles usam mídias sociais, consomem conteúdo e utilizam o e-mail. Então vamos supor que o cara da China, do Japão, aqui do Brasil, eu, você, qualquer um. Quando a gente tem alguma coisa, esse problema, a gente vai ao Google, certo? Coloca lá, o Google dá o que a gente está precisando. Então a gente está constantemente consumindo conteúdo. Aí a gente vai para as mídias sociais que tem mais conteúdo. A gente compartilha o que a gente absorveu. A gente dá a nossa opinião, troca nossos valores. E constantemente a gente utiliza o e-mail como a ferramenta pessoal que temos hoje. O e-mail é o único lugar nessa montanha de informação que a gente consegue prender a atenção do cara que está do outro lado. Porque ele é contato direto. É um e-mail cara a cara. Entendeu? Esse é o comportamento das pessoas de hoje. Elas consomem conteúdo, elas acessam o Google, elas acessam as mídias sociais e elas usam frequentemente os seus e-mails. É isso. Cleudes, espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te ajudado.
Você pode aplicar no seu negócio, pesquisar mais a respeito, pode passar para o departamento de marketing, que eu ainda não sei se você tem, alguém que cuide da criação, divulgação, publicidade. Ou se não, se você tiver um interesse, você pode me chamar para conversar, a gente pode conversar mais a respeito disso. Tudo bem? Bom, então conforme prometido, tá aqui. Eu vou te mandar agora, logo em seguida, uma análise dos seus concorrentes. Vou pegar dois aqui da região e vou ver o que eles fazem desses 4 pedaços que eu já te falei e o que vocês ainda não estão fazendo. Tudo bem? É isso. Um abraço, Cleutes, e muito obrigado se você chegou até aqui e prestou atenção. Até mais. Tchau, tchau.